mais uma edição do Cybercast, o podcast do Portal Cyber. E hoje nós temos a ilustre presença da Márcia José Silva, ela que é advogada, administradora de empresas e tem mais de 10 anos de experiência no mercado imobiliário. Márcia, que honra ter você, sua voz, suas orientações aqui no podcast do Portal Cyber. Olá, Augustinha. Muito obrigada pelo convite. Realmente eu que agradeço por esse momento, poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência nesse mercado imobiliário. Eu já conheço a Márcia há bastante tempo, é uma pessoa incrível, muito como pessoa e como profissional. E nos bastidores aí dessas nossas conversas falávamos sobre as dificuldades, as barreiras, os desafios que muitos de nós encontramos quando vamos comprar ou locar um imóvel. E a Márcia, ela tem a missão de usar todo esse conhecimento, essa experiência que ela tem para ajudar e orientar as pessoas com toda a vivência que ela tem. Inclusive, Márcia também atua na área com os condomínios. Então, são tantos desafios que ela enfrenta que ela vê que ela já tem a solução para um monte de coisa. É o bom da experiência, não é mesmo, Márcia? De poder ter essa bagagem e poder ajudar as pessoas. É verdade, né? A gente passa por vários caminhos, passa pelas mesmas dores também que muitos dos nossos clientes têm, e é uma oportunidade realmente de compartilhar e de tentar ajudar um pouquinho o pessoal que está aí nessa busca pelo imóvel, né? A compra de um imóvel. Sim, e vamos começar falando justamente dessas dores, desses desafios. Você está aqui para nos dar as orientações, mas é importante também, você que está pensando, que acha que pode ser tudo no início muito fácil, e pode ser também com ajuda, com orientação, mas, Márcia, de fato, quais são as maiores dores que a pessoa enfrenta quando vai adquirir um imóvel? São muitas dores, né? São muitas dúvidas. E acho que o exemplo está bem assim, uma amiga minha essa semana. Eu liguei para uma amiga, que a gente passou agora pelo Dia dos Amigos, né? Aproveitei. E ela estava desesperada. Ela está procurando por imóveis e ela não sabe exatamente o que ela quer. São muitos imóveis, muitas ofertas, muitos corretores. E ela me perguntou qual a primeira coisa que eu devo pensar. E eu disse a ela, a localização. O primeiro passo para quem pretende comprar um imóvel é saber aonde ele quer esse imóvel. Não pode ser em qualquer lugar. Eu tenho tanto, o meu orçamento é tanto. Então eu começo a buscar aonde é que o meu orçamento encaixa. Não é bem por aí. A gente tem que traçar uma localização e aí depois combinar com o orçamento. E aí a gente começa a visitar essa localização, ver o que tem de escola perto, comércio perto, como é que seria a sua vida naquele local que você a princípio escolheu, para poder ter certeza e a partir daí passar para o próximo passo, que seria a visitação, que também é muito complexo, porque você olha os anúncios hoje e as fotos não condizem com a realidade. Então é muito importante você visitar o imóvel, tirar todas as dúvidas. Nem sempre é possível, porque a gente também tem a questão, quando é um imóvel na planta, você não tem como visitar, mas você deve ir até o local do terreno e fazer essa busca também, essa pesquisa, como se o imóvel já estivesse ali. Porque muitas vezes esse imóvel na planta ele é vendido num estande que é longe do terreno. Nossa, tá aí uma coisa que eu nunca parei para pensar, essa questão da localização. E, de fato, é algo primordial porque envolve toda a nossa vida. Até mesmo quando nós vamos escolher a escola para os nossos filhos, nós fazemos essa busca pensando na localização de onde que a gente mora, justamente para que a vida não se torne um desafio por conta dessa logística. E realmente, Márcia, faz total sentido essa questão da localização e é algo que eu jamais botei na minha cabeça, sim, pensaria que seria o primeiro passo, porque a gente vê hoje, tem várias construtoras, você olha para um lado, tá construindo um condomínio ali, olha para o outro, tá construindo outro condomínio ali. E muitas vezes a gente vai, nossa, o preço tá bom, e não pensa em algo que depois pode trazer outros problemas, que é, mas como assim? Faz sentido eu morar ali?
Achei sensacional essa orientação, você relatar, destacar essa dor, pois é algo que a gente, por ansiedade, às vezes até por já ou então expectativa, emoção, empolgação, Preço. A preço palavra é essa. também. As pessoas escolhem pelo preço Olha só. e não observam a localização. E aí, futuramente, podem se arrepender porque não tem uma escola adequada para o filho, o filho vai ter que estudar longe, ou é longe do seu trabalho, e aí vai ter um deslocamento cansativo. Então, realmente, eu acho que a localização é o primeiro ponto para quem está buscando um imóvel se decidir, analisar e realmente buscar o que for melhor nesse sentido. E quantos anos a gente vai passar ali? Às vezes a pessoa Futuro. compra A gente está falando de futuro, né? na intenção de ficar ali para sempre, Sim. digamos assim. Então é uma decisão muito séria a ser realmente calculada em todos os sentidos. Agora, ainda há pouco você falou da questão do imóvel na planta ou imóvel já pronto. Essa também eu vejo que é algo que mexe demais com as pessoas também, e também comigo, porque se você me perguntasse hoje, Augusta, que tipo de imóvel você prefere? Imóvel na planta? Eu ia dizer um já pronto. Mas aí, se de repente você me passa uma abordagem diferente disso, eu já iria começar a pensar diferente. Olha o impacto de nós recebermos essa orientação. Então, Márcia, qual a diferença de fato? O que vale mais a pena um imóvel, a gente pesquisar, investir no imóvel na planta ou um já pronto? Então, tudo é muito relativo, né? Porque vai depender das tuas necessidades, do seu orçamento também, porque um imóvel pronto, ele requer um fluxo de caixa disponível, né, maior, porque você vai ter que dar um valor de sinal maior e depois ver se você vai adquirir ele todo com recursos próprios ou se você vai buscar um financiamento. E aí tem toda uma parte de documentação, pode ser estressante. Já o imóvel na planta, você tem mais flexibilidade de pagamento, porque você paga, geralmente, são duas formas. Se for um imóvel por incorporação, geralmente você paga 30% durante a obra, e aí quando você for receber as chaves, você tem o financiamento de 70%. Se for uma obra por administração, que hoje é muito popular, chamam obra a preço de custo, você tem o valor do imóvel a ser pago durante a obra. Então, quando você for receber as chaves, aquele imóvel já vai ter que estar quitado. Mas você tem como se planejar, porque geralmente é um tempo maior de obra, então você tem como se planejar de ir pagando esse imóvel aos pouquinhos até o momento em que você vai receber. O imóvel pronto tem a facilidade de que você terminou a negociação, liberou o teu financiamento, você já consegue receber as chaves daquele imóvel e você já consegue mudar. O imóvel na planta já é um sonho, né? Você compra uma ideia, você vai ter que aguardar aquele período e ainda pode ocorrer algum atraso da construtora, que geralmente, né, a gente tem aí alguns imprevistos no caminho que também, então a pessoa pode ficar muito ansiosa até o momento de receber as chaves desse imóvel. Também a gente pode falar aí entre essas diferenças que um imóvel pronto, ele requer mais manutenção, porque ele já é um imóvel que foi utilizado, ele já foi personalizado por outra pessoa. O imóvel na planta, você vai personalizar do seu jeitinho. Inclusive, as construtoras hoje têm esses programas do Personalize. Ele pode trocar o tipo de piso, ele pode ampliar um quarto, ele pode juntar duas unidades, tem várias e várias opções. E aí você vai receber do seu jeitinho mesmo, aquilo vai te agradar muito mais. E você também vai ter a garantia da construtora durante um tempo. O imóvel pronto, qualquer problema que tenha, você vai ter que resolver. Além do que, o imóvel pronto, hoje ele tem mais tecnologia. Os imóveis antigos já nem tanto. Então, a gente já tem hoje os imóveis com inteligência artificial, a gente tem luz LED, energia solar, redução de água. Então, a gente tem muito mais modernidade nos imóveis prontos. Então, também deve ser pesado qual é o tipo, qual o perfil, né, de imóvel que você quer para você agora. O imóvel na planta, ele também pode ser um pouquinho mais barato, porque ele está na planta, ele tem uma questão de valorização. O imóvel pronto, já nem tanto. Mas tem um outro lado, que de repente, se aquele imóvel já está no mercado há muito tempo, você consegue até negociar, consegue um desconto, né? Então, tudo vai depender daquilo que você está buscando, de traçar um perfil.
Interessante que quando você falou aí de imóvel na planta, Márcia, e você por ter bastante conhecimento desse mercado, como que funcionam os valores? Eu imagino que seja por bairro. Como que funciona essa questão dos valores para a pessoa ela ter noção mais ou menos de a partir de quanto ela pode começar a se preparar ou se ela já pode investir nessa questão dos imóveis na planta? Nós podemos encontrar oportunidades. Eu sei que vai depender assim do bairro, mas a partir de mais ou menos que realidades financeiras, tipo de investimento? É uma pergunta bem difícil de se responder, porque há uma variação muito grande no Rio de Janeiro em termos de valores de metro quadrado. Então, a gente tem hoje no centro da cidade oportunidades de estúdios que estão a partir de 189 mil. E o mesmo estúdio aqui na Barra da Tijuca, ele pode custar 700 mil, 600 mil. Então tem muito a ver com a realidade de cada um, onde cada um busca efetivamente morar e o metro quadrado daquela região. Então, se você está pensando, por exemplo, em morar na Barra da Tijuca, você já se prepara para uma outra realidade financeira, mas também tem diversas outras oportunidades, como a Márcia mencionou, em diversos pontos aí da cidade. E é um assunto que a gente tem que começar a pensar, porque quanto mais cedo se organizar para isso, melhor, não é mesmo, Márcia? Exatamente. É muito importante nessa busca você ter um orçamento, você saber exatamente o quanto você pode investir, porque senão você pode entrar em uma negociação e ao final não conseguir arcar com ela, estar adimplente com essa negociação e até mesmo vir perder o seu imóvel, ter um transtorno. Então é muito importante essa questão do orçamento, você saber de fato o quanto você pode investir. É muito comum uma pessoa começar uma busca por um imóvel e não sabe essa informação. E aí ela busca por qualquer coisa e acaba, no final das contas, né, adquirindo algo que ela não pode cumprir, assumir um compromisso que para ela é dificultoso. Você comentou que é possível, através do imóvel na planta, você conseguir de forma mais acessível do que um já pronto. E aí, por exemplo, você também ressaltou essa questão dos imóveis na planta, eles terem mais tecnologia. E futuramente, a pessoa, caso venha vender esse imóvel, ele vai estar muito mais valorizado do que quando ela comprou, seria isso? Mais ou menos, né? A gente não tem como garantir valorização no mercado imobiliário. A gente começa a estudar quais são as regiões que estão assim se desenvolvendo com mais velocidade. A gente tem hoje aqui, por exemplo, na Barra da Tijuca, o chamado Barra Olímpica. É uma região que está crescendo muito, valorizando muito. Então a tendência é quem investir em imóveis na Barra Olímpica, aqui no centro metropolitano, ter uma boa valorização, né, desse investimento, desse patrimônio. Assim como no centro da cidade. Quem poderia imaginar há uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, que a gente poderia ter o Porto Maravilha. Então a gente tem uma valorização absurda no centro da cidade, a gente tem o olhar dos investidores voltados para o centro da cidade, e a Zona Sul também vem crescendo, a região de Botafogo, a região de Laranjeiras, o preço do metro quadrado de lá vem subindo muito, e principalmente agora com essa nova tendência dos estúdios, né? E vamos aproveitar que nós estamos aqui com uma especialista e todas as dicas possíveis e impossíveis nós queremos. Que mais outras orientações, doutora Márcia, você passa pra gente, para que eu também aprenda, que estamos aqui aprendendo, e nossos leitores também possam sair daqui mais conscientes, mais orientados e tomar decisões mais assertivas aí na questão da compra do imóvel. Então, tem vários detalhes que a gente tem que observar, principalmente quando o imóvel está pronto. Você precisa tirar todas as certidões daquele imóvel, saber se ele está devidamente registrado. Você tem que fazer a sua escritura pública, tem que levar sua escritura pública para fazer o registro no cartório de imóveis, porque só é dono quem registra. Então, isso é uma informação muito importante. Nesse processo de compra, você tem que investigar tudo. Se o imóvel tem alguma penhora, se tem algum tipo de alienação que prejudique a negociação, que te coloque em risco, se o devedor tem algum tipo de dívida que possa vir responder esse imóvel futuramente, você pode perder, cair numa fraude à execução. Então é muito importante
ter sempre um advogado acompanhando o processo de venda, analisando o contrato, tem que ter um contrato bem detalhado, falando direitinho o preço, condições de pagamento, qual é o prazo de entrega, as multas, né? Então você tem que ter tudo muito certinho para evitar surpresas futuras. Para quem está comprando o imóvel na planta, é muito importante sempre estar atento ao seu orçamento, se você vai conseguir cumprir aquele cronograma financeiro. Se você vai pegar um financiamento ao final, nas chaves ali, você precisa manter o seu nome limpo. Isso é muito importante, porque às vezes eu vejo a pessoa passa todo o processo, vai pagando as prestações, mas aí deixa de pagar outra coisa, não apresenta o imposto de renda, chega na hora de conseguir o financiamento nas chaves, o financiamento não é aprovado porque ela deixou de cuidar do seu nome durante esse processo e acaba tendo uma rescisão. Então, isso tudo é muito importante. É importante também verificar quais são as taxas quando você compra um imóvel na planta, tem que verificar quais são as taxas que você vai ter que pagar na hora das chaves, porque não é só o financiamento. Muitas vezes você tem que pagar, além do ITBI, dos outros encargos com a escritura, você tem taxas de decoração, você tem taxas de ligações definitivas e outras taxas. Você tem que verificar também, porque algumas construtoras, elas apresentam um imóvel, um valor de imóvel, mas esse imóvel vem no osso. E aí você tem que considerar que você vai colocar o piso, você tem instalação de ar-condicionado. Então, esse planejamento financeiro para você comprar um imóvel é muito importante para que esse sonho não vire um pesadelo. É verdade. Outra questão também, muitas vezes nós vamos lá visitar o imóvel decorado e a gente se apaixona, se encanta e eu quero com tudo isso que tem aqui. Como é que está o segmento, o mercado? Tem como a pessoa comprar com tudo aquilo que está ali vendo? Enfim, ou se aquilo é só para a pessoa conhecer o espaço? Como que é feito? Como é que está o segmento, esse segmento? Então, vem evoluindo muito, né? As construtoras hoje, elas têm propostas, inclusive, de, além da personalização, de mobiliar aquele imóvel. Você pode comprar tal qual está o decorado ou até um outro projeto diferenciado. Do mesmo jeitinho que a gente está vendo, tem como? Do mesmo jeitinho, tem como. Eles já podem, após o fechamento do contrato, a equipe já faz contato com você e você pode parcelar aqueles móveis durante a obra. E aí, quando você for receber as chaves, você já vai receber as chaves de um imóvel praticamente decorado, personalizado, do seu jeitinho. Você só vai pegar a sua mala e ir para lá, nada mais. Gente, seria um sonho, né? Sim. Seria um sonho. Você chegou lá, viu aquele imóvel. Recentemente eu tenho uma amiga, eu não vou contar o nome dela para vocês, que eu tenho uma amiga que sabe muito, que tem muita experiência nesse segmento e me apresentou. E eu fui tirar umas dúvidas com ela e quando eu fui lá visitar o espaço, eu falei, meu Deus, que maravilha. Né? Porque a gente tem que pensar na questão e filhos, e se vai ter mais algum filho ou não, porque depois, não é mesmo, doutora Márcia? É um planejamento para o futuro, né? Por isso que nós trouxemos aqui uma especialista no segmento imobiliário, justamente para nós tirarmos essas dúvidas, porque muitas vezes você não vai encontrar num site tudo isso aqui completo. Nós estamos tendo aqui quase uma consultoria, doutora Márcia. Verdade. Inclusive, agradeço essa oportunidade. Mas sabe uma coisa que eu tenho observado? A questão das pessoas quererem buscarem, né, condomínios ou morar numa casa. A casa tem aquele espaço, aquela coisa toda, mas os condomínios hoje em dia estão ampliando muito essa expansão, e morar em um apartamento hoje em dia não quer dizer você só morar naquele espaço ali, não é mesmo, doutora Márcia? É bacana. Até ampliando o que você está falando, hoje até em função da violência, a gente está tendo um crescimento absurdo das cidades planejadas. Os condomínios estão cada vez maiores, né, e com mais segurança. Isso é um ponto muito importante. E aí dentro deles a gente acaba tendo muitas comodidades, porque eles viram cidades, são verdadeiras cidades. Então eu tenho dentro dos condomínios restaurantes, lavanderia, eu tenho cowork, tudo que você possa, mini mercado, tudo que você possa imaginar de comodidades, né, academia, sauna, você não precisa sair de lá. A gente tem condomínios hoje, cidades planejadas hoje, como o Rio 2, que a gente tem até cinema, shopping dentro do próprio empreendimento. Tem um centro metropolitano agora, está lançando o Cidade Arte também, que é um espaço maravilhoso,
que assim, os apartamentos eles são menores porque você praticamente vai estar em casa para fazer as suas refeições e dormir. O restante do tempo você pode estar ali trabalhando, interagindo no próprio condomínio. Isso é interessante porque quebra aquela ideia de que a gente tem que morar em apartamento é você ficar preso. Vai trazendo mais socialização, porque e até economia. Pode-se dizer economia? Eu acho que isso é muito relativo. A tendência é que os apartamentos sejam cada vez menores, né? Há expectativas, né, nesse sentido. Há economia no valor do metro quadrado, há economia no valor do condomínio, porque quanto maior for um condomínio, né, quanto mais unidades tiver esse condomínio, menor é o valor do condomínio, porque ele é compartilhado por mais pessoas. Essa informação é valiosa. Vamos repetir. Sim. Interessante. Quanto mais unidades tiverem no condomínio, os custos fixos desse condomínio vão ser divididos para um maior número de pessoas, então eles tendem a ser menores, né? Por exemplo, se eu tenho um condomínio de bloco único com 36 unidades, os meus custos fixos são divididos por 36 unidades. Logo, o valor desse condomínio é um condomínio muito mais elevado. Agora, quando eu estou dentro de uma cidade, um bairro planejado, com mais de 1.000 unidades, 2.000 unidades, os custos fixos, eles são divididos por essa quantidade de unidades, então eles tendem a ser menores. Sem falar que os novos condomínios, como a gente já mencionou anteriormente, eles têm toda uma tecnologia para se reduzir o custo de vida ali dentro. Então, a gente está falando de energia solar, de reaproveitamento de água, de todas as torneiras com redução, com redutores de água, né, para ter economia, iluminação LED, sensores de presença, são inúmeros hoje dispositivos que os condomínios têm para cada vez mais ter economia. As pessoas que têm pets, como que funciona? Como é que está essa estrutura, esse avanço aí de tecnologia, de espaço, ou depende do pet? Porque pensar no pet é importante também quando você vai buscar um imóvel, não é mesmo? Sim, tem hoje, né, crescido cada vez mais, principalmente após a pandemia, as pessoas começaram a ter mais animais de estimação, gatos, cachorros e até outros mais exóticos, né? Então, a maioria dos condomínios tem o Pet Place, que é mais voltado para os cães, né? Então, acho que hoje 90% dos condomínios que estão sendo lançados já tem também esse espaço para o seu animalzinho. Tem também um espaço onde você pode dar banho, fazer tosa dentro do condomínio. Como a gente falou, são cidades planejadas, com todas as comodidades. Hoje você praticamente não precisa mais sair de dentro delas, nem mesmo para trabalhar, porque se você tem possibilidade de trabalhar home office, você tem os coworks dentro que vão te atender perfeitamente. Tem essa questão de a gente priorizar, pensar nessa questão de condomínio, na questão da segurança, não é mesmo? Sim. Então, como a gente também falou aqui eu tive a oportunidade de recentemente conhecer o Cidade Arte, que hoje a gente tem o Cidade Jardim e o Arte Botânica. Agora tem um lançamento de estúdios em setembro nesse mesmo local, nessa mesma cidade planejada, e mais 2 lançamentos futuros. E realmente o ponto forte deles é a segurança. Então, eles têm câmeras especiais logo na entrada do condomínio, com leitor facial, leitura de placas, e aí, se tiver qualquer pessoa suspeita ou carro suspeito, imediatamente é acionada a segurança, né, pública para poder dar suporte. Então, assim, cada vez mais os condomínios vêm se preocupando com a parte de segurança. Isso é muito importante na atual situação que a gente está no Rio de Janeiro. Olha só, quantas orientações nós recebemos aqui. E eu confesso que se eu tivesse uma consultoria dessa, que é o que nós estamos tendo aqui, uma entrevista em forma de consultoria, se atualizando do mercado imobiliário, das questões jurídicas envolvidas, se eu tivesse, doutora Márcia, essa orientação há alguns anos atrás, eu não teria pensado em casa. Pensaria, ainda mais gente que tem filhos, Sim. né? Nós que temos filhos, Sim. a gente tem que pensar num lugar... Porque hoje a minha filha, ela reclama de querer uma amiguinha. E meus vizinhos, não tem criança entre os vizinhos.
Então eu vejo que hoje realmente, como você destacou, os condomínios eles estão cada vez mais oferecendo uma socialização e uma estrutura para que nós tenhamos tudo ali de forma muito prática e sejamos felizes, pessoas que não fiquem só nas telas, dentro de casa, jogando videogame, que faça atividade física. Doutora Márcia, o que mais nós podemos recomendar para fecharmos com chave de ouro essa entrevista tão completa, tão rica, tão orientadora? Bom, a gente tem a complementar falar. Eu acho que a dica principal é que quando você pensar em comprar um imóvel, se você tiver alguma dúvida, porque nem todo mundo é especialista, você deve procurar um advogado especialista da área para poder te orientar, te ajudar a analisar a parte de documentação e você poder ter uma compra segura e ter um sonho de verdade, não um pesadelo. Maravilha! Então, nós tivemos aqui a oportunidade de termos a advogada Márcia José, especialista na administração de empresas e também com enorme experiência no mercado imobiliário para nos dar todas essas orientações. Você conhece alguém que está pensando em comprar, alugar ou até mesmo investir em imóvel, porque também pode se comprar um imóvel no sentido para investir, não é mesmo, doutor? Sim, hoje a gente tem o olhar dos investidores voltados aqui para o Brasil, porque a gente está numa fase boa da nossa economia, graças a Deus, passando mais segurança. Então, eles estão investindo muito em estúdios para locação, que tem uma alta rentabilidade, principalmente na região do centro da cidade e Zona Sul. E agora a gente vai estar expandindo também, tem esse projeto para chegar aos estúdios aqui no centro metropolitano, também já temos vários investidores voltados para esse novo tipo de investimento aqui na Barra da Tijuca. Então, o Brasil está, nesse momento, favorável a receber investidores nesse setor. Maravilha, maravilha. Essa é a missão do Portal Cyber, trazer especialistas para nos orientar e nós tomarmos decisões na nossa vida, tomarmos decisões mais assertivas. Até porque, se gastarmos nosso tempo, nossa energia só consumindo conteúdo de tragédia, de violência, nós vamos estar perdendo conhecimento e oportunidades maravilhosas, como a que nós tivemos aqui com a doutora Márcia. Doutora Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal Cyber. Por poder partilhar com vocês hoje um pouquinho do meu conhecimento e fico aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, depois você pode colocar o meu contato, né? A gente está aqui para colaborar. É isso aí. Então, já aproveitando a oportunidade, você pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Nós vamos acompanhar juntamente com a doutora Márcia e poder trazer mais orientações. Então, alguma pergunta que você queira fazer, você deixa aqui nos seus comentários que nós vamos mediar aí essa comunicação sua com a doutora Márcia. E até a próxima edição do Cybercast.